Olá, gente. Tudo bem? Vamos para mais uma aula? Então, pega lá sua apostila, apostila 2, frente E, na aula 7. Vamos dar continuidade à genética, né? E isso vai nos acompanhar por algum tempo. Então, só para vocês terem uma ideia, o que nós estamos vendo até agora? Tá? Na aula passada, eu falei para vocês da primeira lei de Mendel. Para você reconhecer a primeira lei de Mendel, nós temos que levar em consideração que é só uma característica por vez, não mais do que isso. Então, em problemas que envolvam a primeira lei de Mendel, é só uma característica. O máximo que ele pode pedir é em relação ao sexo, aquilo que nós vimos na aula passada. Qual a probabilidade de nascer um menino de olhos azuis? Qual a probabilidade de nascer uma menina anã? Tá certo? Então, o máximo que ele pode complicar é o sexo, porque no final você multiplica por meio, tá? E não esqueça, a primeira lei de Mendel sempre trabalha com extremos. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando lá a cor da pele, nós vamos ter o normal, que ele chama de normal, que são todos os tons de pele, e o albino, aquele que não tem nenhuma pigmentação, beleza? Agora, uma coisa que me preocupa é como que eu posso dar as respostas? Nós fizemos alguns exercícios, mas ainda há outros jeitos de responder, tanto a proporção genotípica como a proporção fenotípica. E isso eu quero começar a aula de hoje, com um exemplo para que você veja como que eu posso responder a um cruzamento da primeira lei de Mendel. E essas respostas também podem vir para as outras leis, tá? E nosso cardápio de hoje será o cruzamento teste, muito fácil, muito simples, e a árvore genealógica. Então a aula de hoje é sopinha de maçã. Vai ser muito fácil de vocês acompanharem, da gente ver, mais fácil ainda de fazer os testes, tá certo? Então, me acompanha e vamos ver o primeiro lá. Acompanha comigo. Então, olha aqui, gente. Criei esse exemplo, não coloquei um enunciado, nada, mas é só para você ver. Então, eu tenho ali cor dos olhos, estou em primeira lei, estão lá castanho e azul, os dois extremos, né? Castanho, todos os olhos escuros, azul, todos os olhos claros. A gente sabe que castanho, ele é dominante, portanto, se você está me acompanhando ali do lado esquerdo, ele recebe uma letra maiúscula, azão, e o azul, azinho, por ser recessivo. Fiz um cruzamento, ali a minha primeira linha parental, né, o P, entre dois heterozigotos, também conhecidos como híbridos, né? Não esqueça disso. Então, peguei um azão azinho e cruzei com outro azão azinho. Lógico, é um casal de olhos castanhos. Vou fazer o cruzamento. Então, gametas, eu posso ter gametazão, gametazinho, e da outra pessoa um gametazão, gametazinho. Note que eu estou falando pessoa, para você não pegar este caco, este ranço de achar que o masculino é antes e o feminino é depois ou vice-versa. Tanto faz, não dei ordem nenhuma ali. Se eu cruzar, eu tenho que fazer a distributiva. Então, eu vou pegar o primeiro azão e vou cruzar com o outro azão. Então, vai me dar em F1 azão, azão. Pego um azão e vou pegar aquele azinho do outro lado. Vai ficar azão, azinho. Pego agora o azinho e vou com o azão lá do outro lado. Tem um azão, azinho. Professor, eu posso escrever azinho, azão? Pode. Escrever azão, azinho é apenas uma convenção, não é uma lei. Se aparecer azinho, azão, está correto, sem problema nenhum. E o azinho com outro azinho, azinho, azinho. Eu sei que muitos de vocês estão pensando assim: mas eu uso o quadro de Epinê, eu gosto de fazer o quadro. Faz o quadro se você está acostumado, não tem problema nenhum, tá? Eu faço pela distributiva, tudo bem. Então, em F1 eu tenho azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. O que me incomoda, o que me preocupa são as respostas. Então eu coloquei dois ali, me acompanha na coluna da direita. Eu tenho resposta para o genótipo e resposta para o fenótipo. Não esqueça que o genótipo é o gen, é a receita. Então eu vou falar para você sobre a receita de como que ela é feita, tá? Então eu quero saber se nasceu homozigoto dominante, heterozigoto ou homozigoto recessivo.
Então, eu posso colocar na forma de proporção. Olha lá. Nasceu quantos azão? Então, eu coloco um azão. Quantos azinho? Dois. Dois azinho. E um azinho. Gente, é muito comum, é uma convenção tão feita, tanto tempo, que todo mundo já sabe que sempre é azão, azinho. Homozigoto dominante, heterozigoto, homozigoto recessivo. Então ninguém mais escreve as letras, só coloca os números. 1 para 2 para 1. Essa é a proporção mendeliana para o genótipo. 1 para 2 para 1. Ponto. É assim que você verá na prova, tá? Então, cuidado com isso. Posso também responder na forma de fração. Então, na fração eu tenho 1/4, né? Então, uma chance em 4 de nascer azão. Duas chances em 4, lógico que eu posso simplificar, vai ficar 1/2 de nascer azinho, heterozigoto. Ou uma chance em 4 de nascer azinho, tá? Posso também responder na forma de porcentagem. Então, vai ficar 25% azão, 50% azinho e 25% azinho. Então, tá aqui as 3 formas que podem aparecer na sua prova. Então, não se assuste. Já o fenótipo, relembrando, é aquilo que eu vejo. Então, não se esqueça que o castanho é dominante e o azul, ele é recessivo. Se eu tenho um sujeito azão, ele nasce com olhos castanhos, muito bem. Se eu tenho um sujeito azinho, por mais que ele tenha um azinho, ele vai ter olhos castanhos. Se eu tenho um sujeito azinho, ele tem olhos azuis. Então, no meu F1 ali, do meu cruzamento, quantos olhos castanhos eu tenho? Isso mesmo, 3 olhos castanhos e um olho azul. Já disse para vocês, a menção é sempre o dominante antes ou recessivo depois, que o pessoal não coloca mais olhos castanhos, olhos azuis, e coloca só a proporção, 3 para 1. É assim que você verá no seu vestibular. E é muito comum eles perguntarem assim, qual a proporção fenotípica da primeira lei de Mendel? 3 para 1. Se você é aquela pessoa que tem uma memória prodigiosa, uma coisa que me falta, coloque lá 3 para 1, você matou a questão, tá? Posso também responder em fração. Então, eu tenho 3 chances de nascer com olhos castanhos em 4 chances. Então, 3/4 de olhos castanhos para 1/4 de olhos azuis. Posso colocar também porcentagem. 75% olhos castanhos, 25% de olhos azuis. Você deve estar se perguntando, então é por isso que tem mais gente de olho castanho do que de olho azul? Cuidado com essa afirmação, pois depende muito da população que você está se referindo, tá certo? Existem populações que a migração foi tanta que predomina olhos azuis, outras predominam olhos castanhos. Então depende muito da população. Mas em termos de porcentagem genotípica e fenotípica, está aí, tá certo? Essa era a minha revisão e o que eu queria que vocês soubessem sobre a primeira lei de Mendel. Agora nós vamos falar sobre a aula de hoje. Então, bora falar sobre cruzamento teste. Acompanha comigo. Então, veja, o que é o cruzamento teste? O cruzamento teste é algo que facilita muito a vida, principalmente quem trabalha com pesquisa, quem trabalha com melhoria de espécies, essas coisas, né? Se a gente voltar um pouco na história do Mendel, você lembra que ele começou a pesquisar lá em ervilhas e ele estava procurando espécies puras para saber como é que passava de uma geração para outra? Então, o cruzamento teste surge dessa parte que ele fazia de reproduzir até chegar numa linhagem pura, que hoje nós chamamos de homozigótica. Acompanha comigo que eu escrevi ali o que é o cruzamento teste. O cruzamento teste é utilizado para descobrir se o indivíduo que possui um caráter dominante, no meu exemplo passado aqui agora, olhos castanhos, né? Então, se esse indivíduo dominante é puro ou híbrido. Veja que eu estou usando a palavra puro ou híbrido para você se acostumar. Mas poderia ser lido assim: cruzamento teste é utilizado para descobrir se o indivíduo que possui um caráter dominante qualquer é homozigoto dominante ou heterozigoto. Ok? Para tanto, basta cruzá-lo com um recessivo,
essa característica em questão. Se nesse cruzamento tivermos apenas um tipo de descendentes, ele é dominante. Se houver dois tipos de descendentes, ele será híbrido para aquela característica. Quando realizado com ascendente recessivo, é chamado de retrocruzamento. Então, só para você entender o que aconteceu aqui. Eu tenho lá vamos falar de plantas, que é mais fácil, porque se a gente falar de ser humano, é uma coisa meio complicada falar em aprimoramento de espécie, né? Porque já deu complicações na história sobre isso. Então, vamos falar de planta. O menino trabalhou com ervilhas, eu vou falar de rosas, rosas vermelhas e rosas brancas. E eu quero saber se eu tenho uma rosa vermelha. Eu sei que a rosa vermelha, a cor vermelha é dominante sobre o branco, e eu queria saber o seguinte: se eu tenho aqui um pé de rosa vermelha, se essa rosa vermelha é homozigota pura ou se ela é heterozigota híbrida. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma rosa branca, que eu sei que ela é recessiva, e o recessivo só aparece em homozigose, e vou cruzar com essa rosa vermelha. Se no cruzamento só nascer vermelho, eu sei que é homozigoto puro, né? Homozigoto dominante. Agora, se no meu cruzamento nascer uma linhagem e vier um branco, eu sei que aquele gene estava na minha linhagem vermelha, então, portanto, ele era heterozigoto. Agora, se eu pegar lá aquela linhagem que eu cruzei a rosa branca com a rosa vermelha, e surgiu lá uma rosa branca. Se eu pegar aquela rosa branca e cruzar com a rosa vermelha, ou seja, o pai dela, né, o seu antecessor, aí eu chamo de retrocruzamento. O retrocruzamento é quando eu pego alguém da linhagem, o recessivo da linhagem, e cruzo com um dos pais em questão ali. Tá ok? Professor, não estou entendendo muito bem. Então acompanha comigo esse quadro que você já vai entender. Dá só uma olhada. Então veja aqui, ó. Coloquei o quadro para vocês. Vamos pegar aqui no quadro de primeiro, da esquerda, né? Eu tenho uma ervilha amarela, uma ervilha verde. Sabemos que a ervilha verde ela é recessiva, então você nota ali que na coluna tem Vzinho e Vzinho. Já a ervilha amarela, eu sei que ela é dominante, ela deve ter um Vzão. Eu só não sei se ela é Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. O que faz o cruzamento teste? Cruza com uma verde, então eu vou ter Vzão com Vzinho, que dá amarelo. Vzão com Vzinho que dá amarelo. Então tá lá as duas bolas amarelas. No meu teste lá, que é um ponto de interrogação, deu verde e deu verde. Gente, o verde é vizinho, vizinho. Então, eu sei que veio daquela ervilha verde. O outro vizinho veio de quem? Logicamente da amarela. Então, eu sei que a amarela só pode ser heterozigota. Ela é híbrida, ela é visão vizinho. No quadro da direita, novamente eu tenho uma ervilha amarela cruzada com uma ervilha verde. Sabemos que a ervilha verde é recessiva, vizinho, vizinho. A amarela, por ser dominante, é um Vzão. Eu só não sei se é um Vzão, Vzão ou um Vzão, Vzinho. Então tá lá, cruzo. Cruzei e deram as 4 amarelas. Não apareceu ninguém verde. Então não existe o gen para verde na ervilha amarela. Então ela só pode ser pura. Ela é duplamente dominante, tá? Então ela é homozigota dominante. Vzão, Vzão. Isso é o cruzamento teste. Tá? Se eu pegasse a ervilha verde, fosse da geração de F1 dela e cruzasse com uma delas, com uma amarela delas, aí seria o reto cruzamento. É isso que ele estava falando. Então, o cruzamento teste é isso. É você cruzar sempre com um recessivo para saber se você está tendo um homozigoto dominante, um gene puro, ou um heterozigoto, um híbrido ali nas suas mãos. Tá? Só para você ter uma ideia, simplificadamente, é isso que muitas pessoas fazem com raças de boi, né? Ou com cavalos. Ah, esse daqui é o puro, né? Então, não confunda com puro sangue, que é outra coisa, tá? Mas é o puro, o genótipo dele é puro. Então, ele não vai dar na sua linhagem outra questão. Então, você pode direcionar aquela raça para alguma característica que você queira, certo? Vamos continuar. E agora, vamos falar de um assunto bem interessante que é genealogia ou heredograma ou árvore genealógica ou pedigree.
tá? Esse é o famoso pedigree. Antigamente era usado até para pessoas, né? Não sei se vocês já viram alguma novela de época ou coisa que eu valha. Muitas vezes o pessoal dizia assim: não, aquela pessoa ali não tem pedigree. Tinha até uma novela, eu não me lembro o nome, que a mulher dizia assim que quem não tinha uma família com nome, o sobrenome lá, era um vira-lata, né? Vira-lata é o que não tem o pedigree. O que que vem a ser o pedigree de um cachorro que torna ele um vira-lata, né? O pessoal diz que vira-lata não tem raça. E sim, tem todas, né? Mas tem raça sim. Ele só não tem um pedigree. Então, olha só o que que a gente entende o que que é uma genealogia e um heredograma. Árvore genealógica também pode ser chamada de heredograma, do latim heredium, que é herança. É a representação gráfica das relações de parentesco entre o indivíduo de uma família. No heredograma, cada indivíduo é representado por um símbolo que mostra suas características particulares e a relação de parentesco com os demais. O que quer dizer isso? Estudar a árvore genealógica nada mais é do que fazer o levantamento de parentesco. Então, se você tem um cão com pedigree, você deve ter um registro desse cão, né? Lógico que aqui no Brasil é o Kennel Club, e nesse registro está lá que o seu cão de nome tal, porque já vem com o nome lá do registro, é filho do fulano de tal com a fulana de tal, cujos avós eram tal, 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 com tal, 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 e eles vieram de tal canil. Pedigree de cão nada mais é do que registro. Ah, professor, mas eu tenho um cão de raça. Pode até ter um cão da raça Yorkshire, Pinschers, São Bernardo e Escambau. Se não tiver um registro, ele é um cão vira-lata, ele não tem pedigree. Olha que desgraça, acabei com os teus sonhos. Né? Mas é exatamente isso. Se eu olhar para sua cara e falar bem assim, senhores, eu me chamo Oromar Balioli, sou filho de Aramis Balioli com Rosicler Balioli, cujos avós, pais do meu pai, meus avós paternos se chamavam Arthur Balioli e Matilde Balioli, e meus avós maternos se chamavam Rosa Ferrari Piva e Vitório Piva, eu estou falando o meu pedigree para vocês, né? Fácil. Lógico que na genética ele vai ter uma outra conotação, ele vai dar o parentesco, mas também é porque eu rastreie, por exemplo, uma característica que eu quero estudar. Porque eu rastreie, por exemplo, uma anomalia. Para vocês terem uma ideia, eu estava assistindo esses tempos um documentário, o pessoal estava falando que na China, é, na China não, na Mongólia, todo mundo tem parentesco com Gengis Khan, porque o Gengis Khan ele tinha o costume de atacar cidades, matar os homens e transar com as mulheres. Então ele tinha vários filhos que hoje o gene dele está em toda a população. Todo mundo é descendente do carinha lá, né? Então, isso é um pedigree. Você vai achando até saber de onde que veio tudo aquilo lá. Né? Interessante? Mas para nós na genética, existem símbolos que você deve saber. Dá uma olhada aqui, ó. Veja aqui, moçada. Esses são os símbolos que nós usamos. Tem muitos outros símbolos, tá? Eu não peguei muitos para aí, porque com alguns a gente já faz a festa no vestibular sem problema nenhum, tá? Então, essa daqui é uma lista. Tem uma parecida na sua apostila, então você dê uma boa olhada e guarde com muito amor e carinho. Então, vamos começar ali da esquerda para cima. Primeiro símbolo lá, que é aquela bolinha com uma flecha, todo mundo conhece, símbolo do masculino, a bolinha com cruz, símbolo feminino. Isso daí é mais antigo que andar para frente, isso daí são símbolos gregos. Símbolo masculino é o escudo e a lança do deus Ares, deus da guerra, da masculinidade, né, da virilidade. E embaixo a bolinha com cruz é o espelho da Afrodite, símbolo de toda a feminilidade. Mas uma árvore genealógica na genética pode vir com esses símbolos, ou, é mais comum de nós vermos em livros, um quadrado para o masculino e a bolinha para o feminino, sem problema nenhum, tá certo? O que vocês estão vendo ali embaixo, um losango, que está escrito ignorado, não quer dizer que a gente
eu estou estudando uma árvore genealógica e o pessoal ignora o filho, doou, sabe Deus o quê. Às vezes a gente vê em livros também diz assim, inexistente, indefinido, tá? Esse losango significa sexo indefinido. O que quer dizer isso? Ah, professor, não é nada disso do que você está pensando. É que a primeira informação que uma árvore genealógica me traz é o sexo. E às vezes eu estou estudando um casal e estou fazendo uma projeção desse casal. Então o casal chega lá no meu laboratório de genética e diz assim: nós estamos preocupados, nós queremos saber a probabilidade do meu filho vir a ter uma anomalia genética que minha tataravó tinha. Eles estão interessados se o filho vai ser menino ou menina? Não. Então eu faço uma projeção da árvore genealógica, eu uso esse símbolo para dizer sim ou não, sem me importar com o sexo. Tá certo? Quando você vê o quadrado ou a bola pintados, quer dizer que está afetado. Ah, professor, afetado agora? Não. Afetado quer dizer que está com a característica que eu estou estudando. Por exemplo, pode ser uma doença ou uma característica geralmente não é regra do recessivo. Então, se eu estivesse estudando uma árvore genealógica, quem tivesse olhos azuis eu pintaria, tá certo? É isso que quer dizer. Se eu pegar um quadrado e ligar numa bolinha, eu tenho um casamento. Lembre-se de uma coisa, nós estamos numa aula de biologia e casamento aqui significa para a reprodução, beleza? Então, não sai por aí falando que é qualquer casamento para a reprodução. Só para vocês terem uma ideia como a genealogia já se modernizou. Se eu pegar aquela ligação ali e cortar um risco, significa divórcio. Sabia? E é correto. Se eu fizer aquela linha tracejada, quer dizer que foi um sexo casual que teve alguma consequência. Tá? Então a modernidade já aconteceu. Embaixo vocês estão vendo que tem dois traços. Isso só acontece se o casamento for consanguíneo, ou seja, com um grau de parentesco muito próximo. O que a gente chama de casamento consanguíneo? Irmão com irmã, o pai com a filha, a mãe com o filho, o tio com a sobrinha, a tia com o sobrinho e primos em primeiro grau. Só até aí casamento consanguíneo. Primos de segundo grau já é pingente, gente. Tá liberado, pode catar a prima lá no. Ou o primão lá no aniversário, sem problema nenhum. Tá? Esses casamentos consanguíneos geralmente eles dão degeneração, então é bom de ser estudado, tá certo? São casamentos que trazem alguns problemas. E esses problemas podem chegar até 7 gerações. Então, às vezes, por exemplo, primos em primeiro grau casam, os filhos não são atingidos, mas os netos sim, tá? Quando eu tiver uma ligação e algo para baixo, que é o nosso último símbolo ali de baixo, da esquerda para baixo, são os filhos, são as filiações, né? Na direita em cima, os irmãozinhos, então eu tenho 2 quadrados e uma bolinha ali. Primeiro, segundo filho são quadrados, e terceiro filho é uma menina, tá? Quando eu pinto, pode ser um quadrado, uma bolinha, mas só pinto metade, ou só faço um ponto no centro, é um portador heterozigoto. Então é um cara que tem o gene, mas não manifesta. Quando você tem ali ramais, você tem uma família. Se eu cortar alguém, ou um quadrado ou uma bola, faleceu. Tá? Então eu já sei que aquela pessoa faleceu. Se sair do mesmo ramal forem iguais e estão ligados, estão vendo que tem um traço que liga ali as duas bolinhas, esses são gêmeos monozigóticos. São gêmeos idênticos, né? Os univitilínicos. Então, eles são grudados. Quando eles saem do mesmo ramal, mas não são ligados, são gêmeos dizigóticos ou fraternos, que podem nascer um menino e uma menina, como é o caso do exemplo ali. Então, essa simbologia nós vamos usar, mas que é uma beleza. Uma beleza, tá? E daí eu posso montar uma árvore genealógica assim, ó. Acompanha comigo. Aqui, gente, eu estou representando uma árvore genealógica. E o próximo slide que vocês verão é para vocês notarem como que eu posso marcar as pessoas de uma árvore genealógica. Então, por enquanto, não leve em consideração ali se está pintado, se não está pintado, se é uma pessoa com doença ou pessoa sem doença.
Eu quero que vocês notem que nessa árvore genealógica que eu estou representando 3 gerações, por isso tem 3 linhas ali, vocês notem que eu posso numerar as pessoas que estão ali, os entes que estão ali, porque pode ser uma população de animal, tá? É uma família qualquer, até de planta. Eu posso numerar reto, então eu vou lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou do começo ao fim e enumero, sem problema nenhum, tá? Ou, que é o mais comum, é desse jeito aqui, ó. Me acompanhe. Ou eu posso fazer desse jeito aqui, ó. Então também nós temos uma árvore genealógica em 3 gerações. E se você notar, eu estou aqui do lado esquerdo numerando as linhas em algarismos romanos. Essas linhas representam as gerações. Eu tenho 1, 2 e 3. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Então eu posso representar as gerações em algarismos romanos. E daí eu vou numerando cada ente dessa árvore genealógica na geração. Então a primeira geração eu só tenho 1 e 2. A segunda geração eu começo a contar novamente. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, notando que o sétimo ali e o 3, e o 1, eles não fazem parte da família. Eles foram ali, eles casaram com as pessoas daquela família. Mas eu conto como essa família, porque eles vão fazer seus descendentes. Então eu enumero eles também. E a terceira geração vai de 1 até 10. Então, ou eu numero tudo de uma vez só, ou eu numero geração por geração. Tá? E é muito comum em provas, em exercícios, o cara colocar assim, 1, 1, sendo que o primeiro 1 está em algarismo romano. Então, geração 1, pessoa 1. Tá? Ou eu coloco lá 3, 7, geração 3, pessoa 7. Certo? É muito comum eles usarem isso, não se assustem. Então, essa daqui é uma nomenclatura que se usa muito por aí. Tá? Isso é árvore genealógica. Melhor que a gramática é a prática. Então, vamos fazer lá um exercício? Vem comigo, olha só. Então, para você me acompanhar, pega lá sua apostila, na página 16 da Biologia E, apostila 2. Eu vou fazer o número 1. Antes, o número 1 é fácil. Mas é para a gente começar a esquentar os motores, para a gente poder ver e interpretar uma árvore genealógica sem problema nenhum. Então, olha lá o que diz. Observe o heredograma a seguir, está lá o nosso amigo heredograma, bonito, maravilhoso, e diz assim: a partir do heredograma acima, pode-se concluir acertadamente que se trata de um tipo de herança excessiva, dominante, intermediária e interativa. Intermediária eu ainda não ensinei para vocês, vai ser nosso próximo assunto, então já vou matar ela de vez, é quando eu tenho uma característica intermediária, as duas questões dominantes e recessivas. Então daqui a pouco vocês vão saber disso comigo. E interativa quando uma colabora com a outra. A nossa questão mesmo é saber se é dominante ou recessiva. Como que você vai fazer? Então, eu pintei no meu slide aqui, na sua apostila está pintado de preto, no meu slide está pintado de azul, só para você poder me acompanhar. O que você vai fazer? Você vai chutar. Você vai chutar e vai testar. Se o seu chute for certo, você vai ver que a árvore genealógica fecha. Se o seu chute for errado, o erro aparece. Então, se lembra que eu falei no começo da nossa aula que geralmente, quando eu pinto, é o recessivo? Então eu vou fazer assim. Eu vou chutar, eu vou dizer que essa anomalia aí é recessiva. Então todo mundo que está pintado é recessivo. E o recessivo só aparece igual a ele. Então azinho, azinho para todo mundo. Então todo mundo que tiver pintado ali no começo é azinho, azinho. A única que não tem essa anomalia é aquela menina ali que não está pintada. Ela vai receber um azão. Então, olha você. Ela é filha daqueles dois pintados ali que são azinho, azinho. Como é que pode dois azinho, azinho produzir uma filha com um azão? Tem cabimento isso? Não tem. Então meu chute estava
errado. Essa anomalia, ela só pode ser dominante, porque daí aquele casal inicial vai ser azão, azinho. Aí eles podem ter uma filha azinho, azinho, porque um azinho veio do pai, outro azinho veio da mãe. Tá certo? Então, logicamente, isso aqui é uma característica dominante. Resposta letra B. Então, tá vendo? É fácil. Você chuta e testa que já aparece. Beleza? Bonitinho? Vamos ver o próximo lá. Então, agora vamos lá para o exercício 7.6. Estou na página 17. Já começamos com o exercício de aperfeiçoamento. Então, olha lá. Esse caiu na UFAL, né? No heredograma abaixo, os símbolos escuros representam indivíduos que possuem anomalia. Tá? Na sua apostila está pintado de preto e eu pintei de azul só para ser diferente. Note que meu heredograma tem as gerações 1, 2 e 3, então tem uma árvore genealógica com 3 gerações, muito simples. Com esse heredograma, ele faz algumas afirmativas. Vamos dar uma lida nessas afirmativas aqui, ó. Ele fala assim: considera as seguintes afirmativas sobre esse heredograma. A anomalia é condicionada por um alelo dominante. Todos os indivíduos que apresentam a anomalia são homozigóticos. O único indivíduo que não pode ter seu genótipo definido, que eu não vou poder descobrir, é o 1,4, ou seja, geração 1, o indivíduo 4. Eu quero saber quem que está correto, se é 1, 2, 3, A1, A2 ou A2 e A3. Tá? Então, aquele velho problema que nós enfrentamos no exercício anterior, saber se ela é dominante ou recessiva, e depois, se ela é dominante ou recessiva, eu vou saber quais são os genótipos de cada indivíduo. Então, o que eu tinha falado para vocês mesmo? Que como é que eu faço para descobrir? Isso mesmo, eu vou chutar. Como eu falei para vocês que a maioria dos casos as anomalias são recessivas, eu chuto sempre recessivo. Lógico que se não der certo, é só inverter. Então, vamos voltar lá para a nossa árvore genealógica e vamos começar a fazer. Veja comigo. Então tá aqui, ó. Voltamos à nossa árvore genealógica. Falei para vocês que eu iria chutar, né? E eu coloquei ali como chute o pessoal em branco. Eu coloquei como recessivo, azinho, azinho. E o pessoal pintado eu coloquei como azão. E vamos ver se isso daqui está correto ou não, se meu chute estava correto, tá certo? Lógico, gente, se você me acompanhar aqui na geração 1, você já está vendo o problema. Ó, eu tenho um casal recessivo, azinho, azinho, que está me dando 2 filhos, uma menina e um menino, azão. Isso é possível? Lógico que não, né? Então não tem como isso acontecer. O meu chute foi errado. Então era só para você dar uma olhada. O que eu faço? Apago tudo, né? Porque eu coloquei azinho, azinho no quem não estava pintado. Logicamente, os pintados receberam razão, porque eu falei que a anomalia era dominante. E apago tudo e refaço. Então fica assim, ó. Então agora eu volto e retomo lá. Ó. Todo mundo que está pintado vai receber azinho, azinho. Porque o recessivo só aparece em homozigose. Então todo mundo que eu vejo pintado coloca azinho, azinho sem querer queixer. E todo mundo que está em branco, eu coloco azão, tá certo? Eu só não sei se vai ser azão, azão ou se vai ser azão, azinho. Isso quem vai me dizer agora é os cálculos que nós vamos fazer. Então a primeira coisa que eu coloco é o azinho, azinho, tá? Para saber se esse povo que é azão, azão ou azão, azinho, você sempre vai começar de baixo para cima. Então, nós vamos lá na terceira geração, tá ok? Então, indo lá para a terceira geração, vai ficar algo assim, ó. Acompanha comigo. Então, você vai lá na geração 3, olha para lá para os dois que estão lá, uma menina e um menino, e olha para os pais dele. Ora, você sabe que eles têm o azão, que você já tinha marcado. O pai desses dois garotos ali, dessa menina e desse menino aí, é azinho, azinho. Então, se ele é azinho, azinho, ele herdou, ele deu para o seu descendente um azinho,
e para o garoto, outro azinho. Então, a menina e o rapaz só pode ser azão, azinho. Beleza? Se você for olhar a mãe deles tinha um azão. A mesma história. Olha para os pais dela. A mãe dela tem um azão, né? E o pai dela é azinho, azinho. Então, o pai só pode ter herdado para ela, né? Dado para ela, outro azinho. Então, tá lá. Bonito, maravilhoso. Se você olhar na geração 2, aquela menina que está no meio ali. É uma menina e um menino. Se você for olhar os pais dele, ora, os pais dele também só têm um azão. Mas eu sei que eles tiveram filhos azinho, azinho. A primeira filha e o terceiro filho são azinho, azinho. Da onde que vieram esses azinho, azinho? Um veio do pai, outro veio da mãe. Então, os pais eu tenho certeza que são heterozigotos, mas aquela menina do meio eu não sei se ela é heterozigota, né? Então, quando eu não consigo determinar, porque você veja, ela pode ter ganho aquele azão do pai. A mãe ou dá um azão ou dá um azinho, certo? Então, quando eu não tenho certeza, eu coloco um traço ali dizendo, olha, eu não tenho como determinar. É o famoso underline, tá? A mesma história faltou a mãe da primeira geração lá do lado direito, tá? Veja, não tinha como saber pelo ascendente dela, pelos pais dela, mas eu sei que ela gerou filhos azinho, azinho. A segunda filha e o terceiro filho. Então, se o pai é azinho, azinho e gerou filhos recessivos, um azinho veio desse pai, outro azinho veio dessa mãe que é dela. Pronto. Então, o único que eu não consegui rever foi a geração 2, a filha 2, o indivíduo 2. Tá certo? Então veja como é fácil. Você sempre vem de baixo para cima e vai vendo quem que dá para quem. É muito facinho. Agora a gente pode voltar e rever lá o nosso exercício. Vamos ver lá nossas afirmações. Vamos ver as afirmações. A número 1 fala: anomalia é condicionada por um alelo dominante. Certo ou errado? Errado. Já provamos que é um alelo recessivo. Bastou testar. Chutei, vi que meu chute estava errado. Pronto, acabou. 2. Todos os indivíduos que apresentam anomalia são homozigóticos. Certo? Porque a anomalia é recessiva e o recessivo só aparece homozigose. Então, está corretíssimo. Todos são homozigóticos, sim. O único indivíduo que não pode ter o seu genótipo definido é o primeiro, da primeira geração, o indivíduo 4. Não. Aquele lado do indivíduo 4, que era uma mulher, eu consegui determinar através dos seus descendentes, da sua filha e do seu filho, né? Que era o número 5 e o número 6 da segunda geração. E eles me falaram qual era o genótipo dela. O que eu não consegui determinar foi da segunda geração o indivíduo 2, né? Que era uma mulher. Aquele eu não consegui. Então está errado. Portanto, ele diz que é correto que se afirma apenas em 2. Exatamente, resposta à letra B. Fácil, né? Muito fácil a árvore genealógica, muito gostoso de fazer. Beleza? Fácil, né? Então, com isso, a gente fecha a nossa aula de hoje. Façam os exercícios, façam com muito amor e carinho, refaçam esses exercícios que eu fiz ali, principalmente esse último aí para você determinar o genótipo dos indivíduos numa árvore genealógica. E aquela velha questão, qualquer coisa estamos aqui. Eu sei que não é a mesma coisa comigo em sala, mostrando para vocês, indo ali no plantão e fazendo com vocês, mas, como dizem por aí, é o que tem para hoje nós vamos conseguir vencer, tá certo? Qualquer coisa estamos aí, é só vocês falarem, contactarem, mandarem um sinal de fumaça, qualquer coisa que eu valha. E no mais, vamos em frente. Um beijo, gente, tudo de bom e até a próxima.